É importante lembrar que a separação, distinção entre igreja e Estado no Brasil, aliás, todas as nações democráticas, Estado de Direito, significa que não se tributa a igreja, nem se dá subsídio à igreja. É uma forma de separar igreja de Estado. Portanto, para consagrar esta separação que garante uma das mais importantes liberdades para o cidadão, que é a liberdade religiosa, e uma das mais importantes funções do Estado, que é estar separado da religião, instituiu-se a imunidade tributária também aqui no nosso país. Caros colegas parlamentares, para defender essa proposta aqui, eu quero trazer três pontos importantes. O primeiro é o conceito de imunidade tributária para religiões, para igrejas ou templos de qualquer culto. O segundo, o que está escrito na Constituição e nessa PEC. E o terceiro, a questão da segurança jurídica. Em primeiro lugar, é importante lembrar que a separação, distinção entre igreja e Estado no Brasil, aliás, todas as nações democráticas, Estado de Direito, significa que não se tributa a igreja, nem se dá subsídio à igreja. Pelo menos essa deveria ser a regra. É uma forma de separar igreja de Estado. Portanto, para consagrar esta separação que garante uma das mais importantes liberdades para o cidadão, que é a liberdade religiosa, e uma das mais importantes funções do Estado, que é estar separado da religião, instituiu-se a imunidade tributária também aqui no nosso país. E não só para igrejas cristãs, para quaisquer religiões. Pois bem, a nossa Constituição, no seu artigo 150, diz que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 6º, instituir impostos sobre, b, templos de qualquer culto. E depois trata no seu parágrafo 4º das vedações expressas naquele inciso e a linha, incluindo a C, dizendo que compreendem o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Quando se inclui a renda, inclui-se aí também, por definição, o imposto que a igreja está pagando, nesse caso o IPTU, que é repassado pelo proprietário do imóvel por permissão da lei do inquilinato ao locatário, neste caso a igreja, que está realizando naquele local culto. Fique-se muito claro isso, para atividades concernentes à sua finalidade. E o que faz o artigo essa PEC 200 é incluir um parágrafo 1º-A ao artigo 156, dizendo que o imposto previsto no inciso 1º do caput, que é o IPTU, artigo 156 da Constituição, trata justamente do imposto de competência dos municípios, diz que não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata, e eu li há pouco, a linha B do inciso 6º do artigo 150, sejam apenas locatárias do bem imóvel. Ou seja, garante-se assim a imunidade tributária, garante-se assim um princípio basilar da separação da igreja e do Estado, e para finalizar, como disse ao início do discurso que estou fazendo neste momento, garante-se segurança jurídica, porque já é algo pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, e hoje as igrejas que querem fazer valer esse direito, já garantido a algumas outras igrejas pelo próprio Supremo Tribunal Federal, precisam recorrer ao judiciário, incorrendo em grandes custos, tempo perdido e inclusive em tempo perdido de outros cidadãos que poderiam recorrer ao judiciário para tratar de outros casos ainda não pacificados. Portanto, senhor presidente, entendendo que possa haver divergência, inclusive sobre a questão da imunidade tributária de templos religiosos, tanto no novo como fora do partido, eu tenho convicção de que o correto para uma democracia e para um Estado liberal é ter a separação clara entre Estado e igreja, não tributando a igreja nem o Estado, subsidiando-a, como infelizmente também vemos acontecer
com alguma frequência. Considero equivocado, deve haver uma distinção, uma separação entre as duas coisas. E para finalizar, o mau uso da imunidade tributária, que lamentavelmente acaba muitas vezes acontecendo por parte de igrejas ou por instituições que não deveriam se chamar de igrejas, mas infelizmente utilizam esse nome, acaba gerando também um grande preconceito com esse tema. Não devemos nos guiar por quem frauda ou por quem transgride a lei. A estes, o Estado deve punir. Agora, aqueles que o cumprem devem ter respeitados os direitos garantidos pela Constituição. Muito obrigado, senhor presidente.